Fala pessoal, beleza? Pessoal aí do segundo ano, professor Felipe chegando e vamos falar de sociologia hoje. Hoje vamos falar de cultura corporal e como o corpo ele se manifesta, ele se apresenta, como é possível criar toda uma linguagem utilizando o corpo. Bom, uma das primeiras coisas que nós temos na cabeça é que a fala é a nossa principal arma nessa relação, mas não é. A fala representa apenas 7% de toda a comunicação. 38% dessa comunicação é feito de maneira vocal e 55% não verbal, ou seja, a linguagem do nosso corpo fala mais do que a nossa própria fala. Bom, para entender a linguagem corporal é preciso aprender a ler sinais. Exatamente, homens e mulheres carregam com si sinais nos seus corpos e esses sinais podem ser lidos. Então, primeiro vamos falar das mulheres. As mulheres é muito mais fácil identificar esse processo. Afinal, uma mulher ela usa 14 a 16 áreas da sua mente para análise comportamental. Já os homens possuem de 4 a 6. Então, mulheres são muito fáceis de você ler se você prestar atenção. A mulher ela fala com o corpo o tempo todo. A maneira que ela olha, a maneira que ela mexe a sobrancelha, que ela mexe no seu cabelo, a maneira que ela leva as mãos até o rosto. Ou seja, todas essas formas identificam a linguagem comportamental feminina. Já o homem, que é mais ogro, é um pouco mais difícil você perceber isso, mas porém existe essa linguagem sim. O homem usa 4 a 6 pedaços, partes da sua mente para utilizar essa linguagem corporal. Vamos às noções básicas. Primeiro, as regras. Primeiro, dê os gestos, segundo, agrupamentos. É interessante dizer o seguinte: não é muito fácil você ler a linguagem corporal se você não tiver prática. Mas, se você tiver com uma pessoa que você já conhece ela há mais de 6 meses e convive bastante com essa pessoa, é possível desenvolver esse aprendizado sim. Isso porque acontece o seguinte: todo gesto ele é baseado em contexto. Então, se você consegue entender o contexto daquele gesto, você vai entender o que a pessoa está querendo falar, sem mesmo que ela diga uma única palavra. Bom, o sim e o não são universais, tá? Então, por exemplo, a pessoa que é cega, ela pode usar o sim, e o não é aprendido desde a infância. A criança, mesmo quando ela é muito novinha, que ela tem 1 ano, 2 anos, ela entende o não. Isso porque, como eu falei, é muito mais fácil entender gestos corporais do que fala. Bom, existem também diferenças culturais, por exemplo, algo que é permitido no país e não é permitido em outro quando se fala de toque de gestos. Por exemplo, países como os países islâmicos, apertar a mão ou caminhar de mãos dadas é um gesto de respeito. Assim como, por exemplo, na Alemanha o V significa vitória e na Inglaterra é um insulto. Então, isso depende de cultura para cultura, beleza? E a fala com o corpo, para a gente fechar, é a nossa mão. Ela sim, a nossa mão fala. Então, se você está escutando esse vídeo agora, você acabou de descobrir que a sua mão tem uma linguagem própria. E não é só sua mão. Levar a mão ao rosto também é uma linguagem própria. Braços cruzados também podem apresentar proteção, segurança, desconforto, nervosismo. Tudo isso através do como você leva os seus braços até o seu corpo. E as pernas e os pés também falam. Então, comece a observar você agora, os seus pés e suas pernas, pois elas também se comunicam e você nem percebe. Então, cuidado, às vezes você não está se comunicando com a sua mão, mas o seu pé está dizendo coisas totalmente diferentes do que você está manifestando com as mãos. Fique atento a isso. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau.